Olá, pessoal! Estamos aqui em nosso Pode é Nosso Saúde e eu quero começar com uma máxima, que é o seguinte: nós recebemos de Deus o nosso corpo físico, e esse corpo a gente precisa cuidar até o dia que Ele nos chamar novamente. Esse é o nosso compromisso aqui. Claro que entre outros, mas o nosso corpo é nossa obrigação cuidar bem, ter consciência e estar intrinsecamente ligado ao bem-estar, à saúde, à longevidade, a bons pensamentos, à saúde mental. Porque a minha convidada de hoje, que é super especial, que eu adorei a história dela e me chamou muito a atenção quando eu a conheci digitalmente. Ela também tem uma frase que eu vou deixar ela mesma falar. Então é a Liege Galtério. É Liege Galtério. É um nome da Bélgica, né, Liege? É uma cidade da Bélgica. Prazer em conhecê-la pessoalmente. É uma honra, de verdade. Prazer é todo meu de estar aqui. E aproveitando, agradecendo esse espaço, esse convite para falar sobre um tema que é tão importante para a nossa sociedade também, que envolve, além de saúde, consciência coletiva. Com certeza. E assim, para explicar um pouquinho da Liege, ela é uma querida atleta, né, super aí esforçada e dedicada. E ela é uma paciente transplantada. Ela vai contar pra gente a história dela, né, de uma doença que ela descobriu em um determinado ponto da vida dela. E mesmo assim, ela não deixou as atividades físicas. Então, ela tem uma frase que eu já falei para vocês, que eu acho que é importante até a gente iniciar com essa frase, que eu adorei. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma poupança de saúde, porque a gente nunca sabe quando vai ser chamado por uma batalha. É isso que eu costumo dizer. Então, quanto mais nós nos cuidarmos em relação a exercício, a alimentação, a descanso, maiores serão as chances da gente vencer uma adversidade. E é esse o lema que eu levo para a vida e para as outras pessoas também. Ai, muito, muito bom, gente. Assim, toca, viu? Realmente. E eu quero que você fale um pouquinho desde o início, né? Como é que foi? Na verdade, você sempre foi adepta à atividade física? Sim, né? Eu desde os meus 5 anos de idade, eu comecei com balé, fiz 18 anos de balé clássico, depois a vida vai nos levando para caminhos diferentes, mas assim, eu fui só trocando de modalidade, eu nunca parei de me exercitar. Eu só parei mesmo quando o meu corpo me parou. E aí eu tive que ficar, então, completamente dependente de uma máquina de oxigênio, né, 24 horas. E em função dessa minha doença, desse meu diagnóstico, que foi uma fibrose pulmonar. Esse diagnóstico eu recebi em 2003, há 20 anos eu recebi esse diagnóstico. E lá na época já me foi dito, olha, a fibrose é uma doença progressiva, que não tem tratamento, e só um transplante pode resolver. Só que nessa época do diagnóstico, eu não tinha esses sintomas clássicos da fibrose, que para quem não sabe são os cansaços, a fadiga extrema aos mínimos esforços. Então eu fui convivendo com a doença, mas já sabendo que o transplante sinalizava ali como uma possibilidade, né? Gente, para quem não sabe, a fibrose, ela é o quê? Ela é uma situação em que qualquer órgão, né, que seja, no caso dela foi o pulmão, ele morre, ele perde sua função. Ali é trocado o tecido por um outro, né? E aquele órgão realmente fica um pouco incapacitado, dependendo, né, da extensão da fibrose, né? Então, há 20 anos atrás você descobriu essa doença. E como é que você descobriu? Quais foram os primeiros sintomas? Como você já disse, foi o cansaço. Mas por que te alertou a de repente, já procurar um então, médico? Eu, no início, eu não tinha o cansaço, sabe? Eu tive uma dor nas costas que me levou ao hospital para uma emergência. E na emergência me foi dito que eu tinha tido um pneumotórax, me explicaram que foi uma bolha do meu pulmão que estourou. E começaram as investigações para saber o porquê dessa bolha. E viram na minha tomografia que os meus 2 pulmões eram tomados por essas bolhas. E na investigação surgiu então a hipótese desse diagnóstico de fibrose pulmonar. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha os sintomas de cansaço. Então eu fui levando a minha vida normal, trabalhando, estudando,
que nessa época eu resolvi fazer educação física, e me observando, né? Os primeiros sintomas começaram a aparecer 6 anos após o diagnóstico. Olha. Que eu comecei a sentir falta de ar para correr na esteira, para subir escada, para fazer umas atividades mais vigorosas, vamos dizer assim. E então eu entrei em contato com o serviço transplantador lá de Porto Alegre, na Santa Casa, que é referência em transplante pulmonar, e comecei a ser avaliada mais de perto. Aí a doença foi progredindo. 8 anos após o diagnóstico, eu comecei a precisar usar o oxigênio 24 horas. Então, eu adquiri até um concentrador portátil, porque nessa época eu estava terminando minha faculdade de educação física. Eu já tinha como formação a biologia e a fonoaudiologia, mas o meu sonho era fazer educação física. E eu não quis desistir do meu sonho. Então, eu ia para a faculdade de oxigênio, fiz o meu estágio também de oxigênio e de cadeira de rodas. Que isso? E 2 meses depois da minha formatura, eu recebi o meu presente, como eu costumo dizer, né, que foi meu pulmão esquerdo. O meu pulmão direito, ele continua comigo, mas assim, se a gente for ver na radiografia, ele já está todo fibrosado. Então eu vivo com um esquerdo em funcionamento. É esse presente que me dá literalmente fôlego para a vida. Olha, né? Que lindo, gente. Que coisa. Que lindo que eu digo por esse desfecho, né? Uhum. Por você ter levado para um lado positivo, que a gente vai falar daqui a pouco por que esse lado positivo. Mas quem que acompanhou você em todo esse trajeto, todo esse processo? Você teve alguém importante assim que estava do seu lado e que realmente deu força? Bom, em quem você se espelhou para ser tão forte? Já teve algum caso na família? Me conta um pouquinho. Não, nunca teve nenhum caso na família, porque daí a gente começa a perguntar, né? Alguém sabe de alguém com alguma questão pulmonar? Não surgiu, pelo menos nessas gerações às quais a gente teve acesso. Mas assim, a minha família foi fundamental, né? Porque no período em que eu tive debilitada mesmo, eu costumo dizer que eu passei a morar no meu quarto, porque eu não tinha mais como caminhar. Eu tomava banho de 3 em 3 dias, porque o banho é super extenuante. Esforço, né? E eu já usava no banho 10 litros de oxigênio. E mesmo assim eu desaturava, quer dizer, baixava muito a saturação de oxigênio. Então eu estava vendo ali a minha vida por um fio. E a minha mãe levava as refeições no quarto, me dava todo o apoio. E eu sempre tive como um símbolo assim, de poder a minha avó materna. Faz 10 dias que ela partiu. Nossa, me senti mas ela sempre foi muito forte, muito resiliente. Eu acho que eu puxei um pouco disso dela. Na adversidade, não enxergar o problema, já enxergar a solução. Né? Então, isso que me manteve, por exemplo. Né? Eu, durante todo esse processo de espera, eu tinha certeza que eu ia transplantar. Você tinha essa certeza? Eu tinha certeza que isso ia resolver de alguma forma. Eu tinha certeza. Eu estava ali, o meu corpo definhando, eu no oxigênio, mas eu já me imaginava correndo, eu já me imaginava indo para a praia. Para mim era uma questão de tempo, mas na minha mente aquilo tudo já estava pronto. Você cocriou aquilo. Isso. E inclusive o mês do meu transplante. Eu entrei em lista em abril de 2011. Aí quando eu entrei em lista, eu já pensei, bom, em julho eu vou me formar em educação física, que já estava marcada a formatura. Em setembro eu transplanto e em janeiro já posso ir para a praia. Meu Deus, que força no pensamento, gente. E aí, Renata, chegou no dia 28 de setembro e eu escrevia no caderninho, setembro de 2011. Não digo todos os dias, mas frequentemente. No dia 28 de setembro, eu lembro que eu deitei na cama, olhei para o teto, assim, e falei, olha, o meu mês está terminando, o mês que eu escolhi. Eu vou esperar o tempo que for para o meu transplante, porque eu sei que ele vai sair. Mas eu gostaria muito que fosse em setembro. Por que em setembro? Porque setembro é o mês nacional da doação de órgãos. Tá. E foi um mês que eu achei que eu já poderia me recuperar, porque eu sempre gostei muito do verão. Ah, você estava programando para o verão. Olha que danada. E
E tá. E aí voltei para fazer minhas coisas que eu digo era ler e ir pro computador, a única coisa que eu conseguia fazer. Nesse mesmo dia, me ligaram à noite. E meu transplante foi no dia 29 de setembro. Gente, que emocionante. Que coisa louca. Aí eu falo o poder do nosso pensamento. Cuida com o que tu vais pensar, porque pode se realizar, né? Tem uma frase assim, é verdade. Né? E pense muito bem antes de pedir, porque pode se realizar e você também não está preparada para, né? Nossa, que incrível, Liege, que coisa louca, que história, né? Assim, forte. Porque o pulmão é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né? Deus faz as coisas tão bem feitas que nós temos 2. Isso. Então, se na falta de um, temos o outro para compensar, mas é assim, é um órgão vital, né? Porque não é só o pulmão, gente. O coração depende do pulmão, o nosso corpo depende do pulmão para oxigenar os tecidos e para limpar o sangue que vem de retorno venoso, enfim. O pulmão é um órgão importantíssimo, né? Sim. Não que os outros não sejam, mas de repente você ficar, sei lá, sem um baço, né? A gente sobrevive sem um baço, tem gente que nasce com 2. Mas o pulmão, então, foi uma prova muito forte na sua vida, né? E eu tô falando isso também porque a Liege, ela é bicampeã mundial de 100 metros rasos. Então, olha só, gente, que não é nem contraditório, mas assim, olha que incrível, né? Que história de superação. Você já fazia esse esporte antes ou não? Não, eu sempre me exercitei, como eu te falei, e eu dava umas corridinhas, assim, de vez em quando, mas na época do colégio, quando tem essas Olimpíadas escolares, eu lembro que eu me saía bem nas provas de velocidade. Tá. E então, depois do transplante, 3 meses depois, eu já estava voltando para minha vida, para o trabalho, para a academia. Depois do transplante, um conhecido meu me falou: Liege, tu sabe da existência dos Jogos Mundiais para transplantados? Eu falei: não, nunca ouvi falar. Porque é óbvio, a gente conhece as Olimpíadas, as Paralimpíadas, mas Jogos Mundiais para transplantados, ele assim, olha, eu acho que tem a tua cara, ele falou para mim. Quem que é, desculpa? Um amigo meu chamado... um amigo. Tá. O Cristiano Silveira. Aí eu falei, bom, vou me informar então. Ele, vai pro site e tal, comecei a pesquisar. Pesquisei, entrei em contato com algumas pessoas aqui do Brasil mesmo, e falei, olha, eu queria saber mais sobre os Jogos... queria conversar com quem já foi, com quais mulheres já foram. E aí me foi informado o seguinte: olha, Liege, se tu fores, tu vai ser a primeira mulher brasileira a participar de um mundial, porque nenhuma mulher foi ainda, só os meninos foram. E eu falei, sério? Sim, a gente está indo para a 20ª edição dos Jogos, que vai ser em Mar del Plata, na Argentina, isso no ano de 2015. E se tu fores, tu vai ser a primeira mulher brasileira. Eu falei, então eu vou. Vou nesse desafio. Vou por esse desafio. Mas, e aí eu vi ali, tinha atletismo. Eu falei, nossa, eu vou fazer o atletismo, 100 metros, 200 metros, né? E comecei a treinar meio que despretensiosamente, porque a gente sabe que nesse tipo de competição, o cunho competitivo fica meio que em segundo plano para a maioria das pessoas. Porque a gente vê essa competição como uma celebração da vida. Celebrar a segunda chance de viver. Então, os transplantados estão ali para celebrar, para comemorar. O pódio maior já veio, que foi a nossa vitória, a nossa vida. Mas mesmo assim, treinei, né? E fui lá no dia da minha prova dos 100 metros rasos. Estava nervosa, porque eu nunca tinha competido. Mas eu fui com tudo, sabe? Eu me concentrei e corri com esse meu único pulmão em funcionamento para mostrar que a gente pode ter qualidade de vida, que a gente pode, né, tá ativo na sociedade. E faltando mais ou menos uns 20 metros para terminar a prova, na minha visão periférica eu não enxergava ninguém. E eu falei, não tá vindo ninguém. Não é possível. Eu pensava gente. Assim, não é possível, não é possível. Eu tô arrepiada, gente, de verdade. Aí eu cruzei a linha de chegada. Eu só lembro que eu alcei as mãos pro céu, postei assim em prece e agradeci. E ali saiu a primeira medalha de ouro feminina do Brasil. Essa medalha eu doei pro museu, né, do hospital que me acompanha, como um sinal de gratidão.
né? A todos, né? A todos Claro. envolvidos nesse universo de doação de órgãos e transplante. A família doadora, né? Que num ato de generosidade, num momento tão complicado. Você conheceu? Não conheci. No Brasil, eles não permitem que a gente conheça, né, a família doadora. Mas eu tenho, assim... porque na época, né, meu pai foi pra internet, começou... Né, mas a gente... eu acho que eu sei quem é. E sempre agradeço a essa família. Você sempre foi adepta ou sempre foi a favor de doação de órgãos ou isso mexeu com você? Assim? Sabe que até isso acontecer comigo e a gente vê que é algo muito comum, eu nunca tinha pensado em doação de órgãos. Olha. Eu pensei em doação de órgãos quando o problema veio. E eu converso com as outras pessoas, elas falam a mesma coisa. Quando a gente entra para uma lista de transplante, né, a maioria, né, a gente fala em doação de órgãos. Vai correr, né? para ver, vasculhar, né? Exatamente. Que interessante, né? Você vê, o ser humano, ele tem isso, né? Ele precisa viver a situação. Exato. Né? Às vezes, eu acho que isso é normal da gente, da espécie, né? A gente tem que estar no lugar ali da outra pessoa para saber a importância de tudo aquilo, né? E o tempo e acho que as atividades, a correria do dia, aquela coisa de conquista, né, de ter, acaba deixando a gente um pouco longe disso, né? Exato, Então, às vezes a gente passa por situações em que a gente realmente cai ali uma ficha, vira uma chave, né? Exato. Eu costumo dizer assim que as adversidades vêm pra gente como uma chance da gente melhorar. A gente pode aproveitar ou não. Ou se realmente se entregar. Se entregar. A doação de órgãos é muito importante, assim como a doação de sangue, né? Então eu acho que não deveria, claro, não é obrigatório isso, mas eu acho que assim o governo, a parte pública deveria dar mais atenção às chamadas, à publicidade, à informação, né, sobre a doação de órgãos. O quão é importante, porque eu já ouvi falar que existe aí por trás de muitas coisas mercado negro em relação à doação de órgãos. Claro que é um assunto muito assim velado, mas se isso existe, talvez seja culpa até de uma falta de informação que o próprio governo, as pessoas que realmente têm acesso à informação, deixam de dar, né? Porque se todo mundo tivesse aquilo ali na cabeça, as pessoas seriam mais conscientes de falar, poxa, tudo bem, ninguém quer que um parente morra cedo ou tarde, mas, poxa, faz muita diferença na vida da outra pessoa. Você está salvando uma vida indiretamente, né? Ou com certeza. Em alguns países a gente ouve falar sobre o tráfico de órgãos. No Brasil, essa questão, graças a Deus, não existe, né? Fica muito no imaginário, no folclore, assim como a questão de que vão matar ou acelerar a morte da pessoa para doar os órgãos. A constatação da morte encefálica, que é a morte que faz com que a pessoa possa ser doadora, ela é um processo muito sério, né? Então precisa de mais de uma equipe para constatar. O que acontece é a falta de entendimento sobre a morte encefálica por parte do familiar. Por quê? O que a gente entende como morte, né? Alguém inerte, fria, sem cor, sem movimento, né? E ali na UTI aquela pessoa está com aparelhos. Ela está morta, mas o peito está movimentando, ela está quentinha. E falar para aquele familiar que aquela pessoa está morta é complicado. Eu passei por isso. E aí a pessoa não quer acreditar porque ela vê aquele ente, né? Mas é um processo muito sério e por isso que a gente trabalha desmistificando esses tabus, né? Quanto das religiões, não há nenhuma religião que impeça a doação de órgãos. Me parece que a doação de sangue, sim. Sim, tem uma ainda, mas eu vi até um artigo no CRM, no Conselho Federal até de Medicina, que está bem avançada já essa questão de doação de sangue em relação a uma religião, né? Então, acho que a gente está progredindo, né? Está evoluindo para esse tipo de coisa. Então, né? o trabalho é para desmistificar essas questões e para dizer que uma pessoa pode salvar até 8 pessoas. Exato. Né?
Quanta vida pode voltar. Gente. Porque aquilo que você falou, às vezes a pessoa está ali já nesse estado, né? Uma UTI e tudo mais, e as pessoas, os familiares, acham que nada mais funciona, né? O pulmão não funciona, o fígado não funciona, o coração, enfim. Então, a pele, né, que a gente sabe também que a pele é muito utilizada, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né? E você teve medo, assim, nesse processo? Chegou a ter medo? Tudo bem, a gente tem, normal. Porque o medo impede a gente de várias coisas, né? O medo saudável. Mas aquela coisa de, ai, nossa... Porque é tudo novo, foi tudo novo para você. Você era, até 30 anos, você era super saudável. Sim. Né? E a gente tem aquela coisa, nós somos saudáveis, nunca vai acontecer nada com a gente. Você teve um medo assim, diferente de tudo isso, de todo esse processo? Não, eu não tive medo, sabe? Como eu te falei, eu sempre me mantive muito positiva, com a certeza de que tudo daria certo. O que eu tive foi em relação à minha família, de ver eles me vendo naquele estado e sabendo que eles não poderiam fazer nada, e eu ficava um pouco angustiada com isso. E se caso eu partisse, eu não queria vê-los tristes, né? Então eu via que eles passavam pelo quarto, me viam ali ligada no oxigênio, e eu falei, meu Deus do céu, fiquem bem porque eu tô bem. Olha, né? Que coisa. Então eu acho também que eu não me permiti esmorecer por eles, porque eles já estavam fazendo tudo o que podiam ali. Você é filha única? Não, eu sou mais velha de 3. Ah, tá. Mas foi isso, foi esse desconforto em relação ao sentimento da minha família. Mas quanto a mim, não, eu sempre fiquei muito tranquila, muito positiva, né? E é isso que eu tento passar para as pessoas. Legal, também. Muito bom. A gente sabe que o transplantado usa corticoide, aí até a gente achar uma outra medicação, né, que se Deus quiser vai ter. Mas o corticoide implica em alguns efeitos, né, Eliede? A gente sabe disso, que ele foi uma solução, ele é uma solução para alguns casos, mas tem os efeitos colaterais, né? Hoje você está há quanto tempo com corticoide? 20 anos? Há 20 anos, continuamente. Tá, porque todos os dias? Todos os dias. Hoje eu já estou com uma dose baixa, mas tem essa questão do efeito cumulativo também, né? O transplantado pulmonar, ele usa o corticoide. O renal, às vezes, ele, dependendo da equipe médica e de como ele esteja, né? Para de tomar, o cardíaco também para de tomar o corticoide, mas o transplantado pulmonar fica meio que refém do corticoide. Eu não sabia. Tem o pulmão, quando é transplante pulmonar, é diferente. Algumas medicações são diferentes. Assim, o transplantado pulmonar, ele toma medicações, eu acho que em um número maior, até porque o pulmão é o único órgão que fica em contato direto com o ambiente, né? O coração está ali guardadinho, o fígado está guardadinho, e o pulmão, através da respiração, está ali suscetível a alguma infecção, alguma virose. Então, a gente tem que estar com um arsenal assim, medicamentoso maior, né? Entendi. E assim, você explicou pra gente, falou que você tinha certeza que em setembro sairia, né, a sua cirurgia, mas até lá, como é que foi a sua jornada em relação à espera de um pulmão? Então, eu fiquei 5 meses, né, aguardando. As pessoas falam, mas foi pouco tempo. Foi relativamente pouco tempo, mas nesses 5 meses eu piorei mais ainda. Então, na lista de transplantes tem o que eles chamam de prioridade. Quem está em condições piores é resgatado, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei, enquanto eu podia caminhar e ir para a reabilitação, porque a gente tem que ir para a reabilitação pulmonar, mas chegou nessas 2 semanas críticas em que eu não conseguia mais sair de casa mesmo. Mas durante esse processo, eu lia, eu ia para a internet, eu meditava, eu fazia o que estava ao meu alcance assim, para poder me sustentar a alma e a mente, já que o corpo estava me deixando, né? E foi assim que eu persisti por esse tempo. Tudo tem a sua explicação, né? Você é uma pessoa espiritualizada, pelo que eu estou vendo,
no sentido de integrativa, né? Sim. E isso ajudou nesse momento, né, Liege? Ajudou e eu me redescobri nesse momento. Foi nesse momento onde, porque tudo para, o teu corpo está te deixando e aí tu te das conta que é a tua mente que te rege. Nossa, é verdade. E aí é como se fosse um silêncio absoluto do mundo e eu comigo mesma. Então eu descobri essa força por causa dessa parada. E descobri essas questões do universo e de vibrações e de Deus, porque era só o que eu tinha, né? Só no sentido, né? Porque é tudo que a gente tem, né? E você se agarrou naquilo. Me agarrei naquilo. Aquilo foi a minha força. Muito bom. Assim, eu até me emociono, porque como eu escolhi a faculdade de medicina, né? Eu escolhi ser médica. Eu acho que quando a gente escolhe o que a gente vai fazer no decorrer da vida, a gente não é à toa, né? A gente escolhe porque dentro da gente fala mais alto. Independente da circunstância da sua vida, seja ela quando criança, porque você se vê em algum momento e você fala, nossa, quero ser tal coisa, ou no decorrer da vida mesmo. Então, nessas horas eu fico pensando, tem que existir pessoas que realmente são os anjos sem asas, vamos dizer assim, que ajudem, né, a medicina cada vez mais estar mais atualizada e ser possível de superar muitos dos obstáculos, porque imagina você ter um problema desse lá atrás, né, onde a gente não tinha todas essas ferramentas, né, que hoje a gente sabe que existem aí células-tronco também para ajudar, né? Então a gente está caminhando para uma evolução, apesar dos pesares, apesar da minoria de situações que acontecem no dia a dia. Sim. A gente está caminhando para uma evolução boa, positiva, né? Isso faz todo sentido quando se depara com uma situação como a sua. Claro. Eu acho que o universo está colaborando para isso, né? Para toda essa evolução, né? Sim. E em relação a tudo isso, você ainda teve força para ser uma atleta bicampeã. E dentro desse cenário, você escolheu a dedo quem ia te treinar, porque você, né, tem que ter um cuidado especial, né, com frequência cardíaca, frequência respiratória, o seu limite, né, VO2 máximo, enfim. Isso. Como é que foi isso, essa escolha? Pois eu comecei a pesquisar e vi que não tinham artigos e estudos na área de exercício e transplante. Até tem na área de reabilitação e transplante, na parte da fisioterapia, mas de exercício não. E aí eu me vi, meu Deus, e agora? Como é que eu vou voltar? Aí eu falei, eu vou ser cobaia de mim mesma. Porque eu, enquanto profissional de educação física, comecei a prescrever treinos para mim. Olha! Né? E me monitorar no meu oxímetro, frequência, o que eu posso, o que eu não posso. Procurei um treinador no clube onde eu treino e conversei com ele. Olha, a gente vai ficar, eu vou te dando um feedback a todo momento. O que eu não conseguir fazer, eu vou falar não posso. E tu vai me respeitar, né? Você vai sentir no seu próprio organismo. E de lá para cá, eu tenho feito assim um apelo para os meus colegas de educação física que estudem a área. Eu já estou começando a estudar também. Aí, Colegas de educação física, estudem exercício e transplante, porque é uma área que tem muito a evoluir. E os transplantados, eles têm, alguns têm receio de se exercitar, porque também a equipe médica não encoraja. E eles, como tudo é novo, é um renascimento, ficam com medo de machucar o órgão novo. Tem algumas coisas assim, né? E que a gente entende, né? Mas então eu fui tateando esse novo universo, esse novo campo, né? E vendo também essa questão das competições, né? Se transplantado pode competir, e alguns em nível até, né, profissional. Eu vi lá fora, quando eu fui numa competição na Inglaterra, na cidade de Newcastle, tinha transplantados que a gente via que já eram atletas antes do transplante. Então eles conseguiam índices assim de profissionais, né? Falou, não, então a gente tem que ir estudando e descobrindo.
claro, cada um seu limite, mas sempre em contato com a equipe médica e em contato com os treinadores, né? E assim eu fui tateando e fui galgando esses degraus, Incrível. assim. Até nisso você meio que desbravou. Exatamente. Né? Porque como mulher, você desbravou, e também nessa sua parte profissional. Né? Entre ser educadora física e transplantada. Mas tem um tempo de guideline ou hábil que a gente sabe que tem que esperar depois do transplante para fazer os exercícios? Tem. Em média, claro, cada equipe, cada paciente também, mas em média de 3 a 6 meses. É um tempo bom, né? É um tempo bom. Relativamente normal, vamos dizer assim. E para competir, no mínimo 1 ano de transplante. Tá. Né? É o que a gente observa que é solicitado. Né? E todos os exames, claro, tudo em ordem. Tudo em ordem, exames recentes, né? Sim. Acompanhamento. E lá na hora da atividade, o cenário é diferente de outras competições, não no sentido como você falou de ser ali uma celebração, mas a equipe, é outro preparo? Como é que funciona? Ou é o mesmo tipo de cuidado de uma maratona normal, assim? Não, a gente tem o cuidado no que diz respeito a essa questão médica, né? Tem todo um suporte médico sempre, né, dos organizadores. Por exemplo, agora a gente teve o último mundial que foi na Austrália, agora em abril. Quando a gente foi fazer o credenciamento, todos fizeram teste Covid. Tá. Né? Todo mundo fez. Foi quando? Foi em abril agora desse ano. Desse ano. A gente teve que apresentar, né, vacinação. Então, porque como a gente é imunossuprimido, né, então o cuidado fica redobrado no que diz respeito a essas questões, né, de infecção. Então a gente nota que tem esse cuidado maior, né, do que diz respeito à parte médica. Né? Mas aí cada delegação vai por si, né? Tem delegação que consegue levar seu fisioterapeuta, que consegue levar. Seu médico não ficou assim, Liege, o que você vai fazer lá, mulher? Para com isso. O meu médico, ele, na primeira vez que eu fui, ele me apoiou muito. Ai, que lindo. Me apoiou demais. E sou muito grata a ele. E de eu ter podido ser exemplo para as outras pessoas que vieram atrás. Né? Porque quando eu fui, nós estávamos em 4 atletas na delegação. E agora nós estamos em mais ou menos em 20 e poucos. Olha! Então, os transplantados já estão voando por aí, né? Competindo. E assim, é sempre fora do Brasil? Sempre fora do Brasil. Meu sonho era que tivesse aqui. Não né? Seria tão legal, tão assim. Eu já fui, a primeira foi na Argentina, daí a segunda foi na Espanha, a terceira na Inglaterra e a minha 4ª participação agora na Austrália, né? E você estuda o local, por exemplo, esse local acho que não dá para eu ir, por conta do ar, da temperatura, enfim. Né? Eu fico meio atenta às questões climáticas. Eu fiquei muito nervosa nesse meu primeiro, que foi na Argentina, porque foi em agosto. Não, e aí estava frio. E eu sou muito intolerante ao frio para fazer atividade física. Respirar o ar gelado não me faz bem. E eu fico com medo de pegar alguma gripe, alguma coisa. Né? Então eu estava muito tensa. Então essa minha primeira participação foi tensa em todos os sentidos. Né? E depois na Inglaterra era friozinho, mas ok. Então assim, o que eu presto atenção é o clima e a questão alimentar, né? Para não ficar comendo as coisas diferentes, assim, porque, né? A gente tem que se resguardar nesse sentido também, né? Chegar no dia da prova e... Já pensou? Não. Eu acho que isso é um cuidado geral, né, Liege? Acho que nem questão nem só dessa parte. As pessoas, a gente também, vamos supor, nós vamos viajar, né? Não exagere na alimentação fora do seu país, porque são outro tipo de condimentos, né? Outro tipo de tempero e tal. Então, às vezes você está fazendo um passeio tão legal, de repente exagera na alimentação e acaba estragando um dia, dois, né? Imagina a atividade física. Exatamente. Tem que ter o equilíbrio um pouquinho, né? E você ficou com medo da Covid, quando veio a Covid? O que você... Como que foi isso? Porque deve ter sido tenso, né? Porque até então, eu lembro na época que meus colegas, eles entubavam as pessoas para salvar, né? E depois a gente começou a ver que a doença não era bem isso.
né? Que a doença ela tinha sim um tropismo, uma preferência para o pulmão, mas que a doença vascular. Sim. E que ia para o pulmão também, claro, porque ele é irrigado, né? E tudo isso ocasionou um monte de, vamos dizer, de insegurança, né? Porque entuba, não entuba, até que ponto entuba, né? Sim. E você com o pulmão, um órgão vital ali, né? Para aquilo tudo, como é que foi para você essa fase? Eu fiquei bem assustada. Eu fiquei enclausurada, assim, 5 meses de não colocar o pé na rua. De ninguém entrar também na sua casa. Ninguém entrar, né, em né? casa. Era aquilo de pedir compra por aplicativo, alguém pega a compra, higieniza tudo, né? Porque aquilo que a gente via era algo, né? Que nunca viu, né? Surreal. E eu falei assim, meu Deus, eu imunossuprimida com um pulmão só, se eu pego isso, já era. Né? Então, assim, eu lutei tanto para viver. Não então, é? Por isso que eu ficava, às vezes, meio indignada, vou usar essa palavra, com algumas pessoas que não se cuidavam. Né? Eu falei, gente, vocês não sabem o que é usar oxigênio 24 horas, vocês não sabem o que é ser entubado. Não queiram isso, eu falava, né? Então se cuidem, né? Usem máscara, não vão em aglomeração, né? Mas enfim, eu sei que eu fiz a minha parte de me cuidar, e me cuidar, uma vez me cuidando dos outros também, claro. Né? E sobrevivemos, né? Sim, graças a Deus. Graças a né? Deus. Eu, no meio da pandemia, eu falei, gente, isso aqui não vai acabar nunca. Eu já via o país, o mundo, viver sempre de máscara. Eu falei, o normal vai ser máscara. Eu também achava que ia ser assim. Né? Acho que muita gente achou isso. Lá nos países asiáticos, eles já usam, né? Usam, eu achei isso importante, porque você vai hoje num lugar onde a pessoa está gripada, ela está de máscara. Então, ela está prevenindo. Sim, né? Tanto ela e o outro. outro, né? Então, isso foi legal que saiu, que a gente filtrou dessa loucura toda da pandemia. Mas eu achava que a gente ia todo mundo sempre estar com aquela máscara e ia viver assim de uma forma mais restrita, né? E graças a Deus a gente conseguiu superar isso de uma forma muito traumática, né? Para alguns também, mas eu acho que passamos, né? Estamos aqui. E o esporte, no caso, te ajudou em qual momento na doença, né? Assim, você sempre fez atividade física desde os 5 anos, mas em que momento você falou, poxa, graças a Deus eu sempre pratiquei esporte? Bom, o esporte, assim, eu acho que ele me ajudou tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque eu sabia que eu tinha uma condição boa, vamos dizer assim, né? Quando eu entrei em lista. Claro que aí eu fui piorando de uma maneira que, óbvio, se não fosse o transplante, eu daquele ano não passaria, apesar de todo esse meu cuidado, né? Mas eu vi que esse meu cuidado acelerou a minha recuperação, né? E o esporte me cuidou, vamos dizer assim, nesse meu preparo para esperar o transplante. Porque a mente do esportista é uma mente muito forte no que diz respeito né? a lutar, a ir perto do limite, né? De suportar. Não, vamos lá. Né? Então, acho que isso eu busquei muito do esporte também. E do balé clássico. O balé clássico, apesar de ser... A gente vê lá a bailarina, né, toda delicada, a gente usa de uma força e de uma força mental muito grande. Eu escuto bailarina falar isso, assim. Não escuto muitas bailarinas, não conheço muitas bailarinas, mas, por exemplo, uma das mais famosas, a Cláudia Raia. Sempre quando eu escuto uma entrevista dela, um depoimento dela, ela fala esse tipo de coisa. Né? Ela perdeu a mãe dela, ela falou a respeito de perdas e também da parte que ela sempre foi bailarina. Então, essa força que ela tem, né? Ela traz isso muito também do balé. A bailarina, né? É muito muito forte. Apesar de ser muito delicada quando a gente olha, internamente é uma força, assim, eu acho que foi a modalidade que mais me deu força, foi o balé clássico. Porque a gente está sempre suportando a dor sem transparecer. Que coisa, né? É aquela coisa, a mente e o corpo, e a né? mente e o corpo. Sempre ali na balança. E o que você refere em relação à sua doença ter tido esse não o desfecho, mas essa evolução de sintomas,
né? Foram 8 anos que até evoluí para piora. E, de repente, no pior do seu momento, aconteceu o transplante. Porque poderia ter acontecido no meio. Poderia. Porque o seu caso já era um caso que já sabia. Assim, a gente tem que cumprir alguns critérios para entrar em lista. Às vezes a gente é diagnosticado, mas não cumpre os critérios e não entra em lista. Eu posso ter fibrose pulmonar, mas não está em lista de transplante porque eu estou estável. Quer dizer que você tem que estar instável para poder ser transplantada? Tem que cumprir, assim, alguns requisitos. Tem um teste que é chamado teste de caminhada, que a gente tem que caminhar 6 minutos num corredor lá. Nesse teste, tem que dessaturar no oxímetro. Tá. Né? Então, eu não desaturava. Eu tinha cansaço, mas eu estava com a oxigenação boa. Então, eu não cumpria ainda esse critério. Então, chegou uma hora assim, que eu não estava nem tão ruim para transplantar, mas eu também não estava bem para trabalhar. Aí, eu comecei a torcer para piorar, porque eu queria entrar em lista. Claro. Né? Então, tem esses critérios, assim. Nossa, mas isso é chato, né? Porque você precisa piorar para transplantar. Porque o transplante, como ele é a última cartada, a gente só ingressa na lista quando a nossa sobrevida for até 2 anos. Ah, tá. Isso entendeu? Eu já também não sabia. Até 2 anos. Até 2 anos. Por quê? Para não submeter uma pessoa que está bem a uma cirurgia de grande risco e ela partir. Não suportar a cirurgia, porque a cirurgia é muito... bem agressiva, bem agressiva. Então, assim, enquanto ela consegue viver mais ou menos bem, fazer suas coisas, vamos deixar aguardando. Aí chega num ponto que a pessoa... não, agora já vai ter que ir para o transplante, porque ou morre ou transplanta. Mas olha que antagônico. Você tem que ir bem para uma cirurgia. Você não pode ir com Sim. Com déficit. Você não pode ir em desequilíbrio, né? E aí, de repente, você precisa estar na pior dos momentos para poder ir para a cirurgia. Assim, eu não te digo pior dos piores, mas já tem que ter piorado algo para poder ir para a cirurgia. Tá, tem que entrar naquele critério mesmo, né? Tem que entrar num critério. Não precisa estar indo já, mas já tem que ter alguma piora do quadro para justificar o ingresso em lista. E triste que algumas pessoas chegam até nessa consciência de piora e não conseguem, né? E não conseguem. Porque o órgão não chega. Tem gente que espera 2 anos, 3, e o órgão não chega e a pessoa morre em lista, né? Muito triste isso também, né? No seu caso, você desenvolveu alguma doença decorrente há tanto tempo de corticoide? Porque a gente sabe que o corticoide pode vir aí como uma pressão alta, diabetes, né, resistência à insulina, uma obesidade, enfim, um Cushing, alguma coisa em relação à tireoide. Você tem alguma coisa nesse sentido? Não, nunca tive nada nesse sentido. O que eu comecei a ter ano passado foi a osteoporose. Ah, tá. Que o corticoide, né, também. Então, apesar de todo o meu exercício, todo o cuidado com a alimentação, suplementação com cálcio, vitamina D, acusou osteoporose. Eu comecei a tratar com ácido zoledrônico, as infusões. Já reverteu para a osteopenia. Ai, que bacana. Então... Como que é esse tratamento? Oral? É intravenoso. Intravenoso. Semestral. Então, 2 infusões por ano, né? Ali eu fico tomando a medicação por 15, 20 minutos. E a doutora disse, olha, vai precisar mais ou menos umas 4 infusões, uns 2 anos de tratamento para você começar a ver algum resultado. E com 1 ano eu já comecei a ver a osteopenia, né? Então, eu já estou bem, assim... E a atividade física também te ajudou bastante, né? Muito. A diminuir os osteoclastos, aumentar os osteoblastos, né? Produção. Então, isso aí ajuda muito, né? A gente sabe disso. Muito. Você tem aqui um projeto. Tem. Que é o Se Mexe TX. Explica pra gente. TX é a sigla para transplante, né? Então a gente fica perguntando: tu é TX de quê? Eu sou TX de pulmão, ela é TX de rim. Isso Isso é a sigla. E o se mexe no sentido de se movimenta, né? Porque eu via mesmo isso das pessoas indo para reabilitação pulmonar, parava a fisioterapia, nunca mais fazia exercício. E às vezes rejeitavam o órgão por sobrepeso, porque a obesidade dá rejeição do órgão também. Isso eu sei, E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer... É a minha área,
né? Que gostoso, Eu gente. vou ter que pegar essa missão para incentivar os transplantados a se exercitarem e cuidarem desse órgão e honrarem esse órgão, né? E honrarem essa família que doou esse órgão, né? Ela te deu um presente, cuida dele, né? O mínimo que a gente pode fazer. E eu comecei, então, com esse projeto de incentivar os transplantados, criei um canal no YouTube com alguns exercícios, e depois abri o WhatsApp, depois Instagram, e essa família foi crescendo, e nós temos aí alguns transplantados que se cuidam através do exercício. Legal. Independente do órgão. Independente do órgão, independente do órgão. Até em Porto Alegre eu tenho um projeto que é o Se Mexe TX Kids. Tá. Porque tem uma casa de passagem, que é uma casa que acolhe os pequenos e as famílias que vão transplantar de outros estados. Então, eu tenho um professor lá, parceiro meu, que vai lá semanalmente dar exercícios e atividades lúdicas para essas crianças, ou de transplante de medula, né? Ou que estão em lista e que conseguem se exercitar. Legal. Então é isso aí. Isso você tirou, né, da sua pior fase, você tirou uma missão. Isso, uma missão. Isso é honrável, porque uma missão. Parabéns. Tem pessoas Imagina. que se entregam, e isso é uma lição pra gente, pra nós, pra todo mundo que tá assistindo, enfim, que a gente tem que tirar uma missão, né, de todas essas situações, né? A gente precisa tirar isso. Não digo só uma missão, mas uma lição. Isso, né? uma lição, exato. Seja ela missão ou não, né? A gente tem que tirar alguma lição das coisas que acontecem na nossa vida. Eu acho que a gente tem que se observar e não... assim, às vezes a gente fala assim, mas a pessoa está revoltada. Eu acho que cada um lida com os problemas da forma que achar melhor naquele momento. Eu digo, pode chorar, pode espernear, pode se revoltar, mas não more nesse sentimento. Depois saia daí, né? Porque, óbvio, a vida está aí para ser vivida, inclusive para a gente chorar, inclusive para a gente se entristecer. Mas a gente não tem que ficar nessa vibração, a gente tem que dar um jeito de sair. Eu tive o transplante, aí quando eu estava me preparando para esse mundial, eu tive um câncer de mama, fiz uma mastectomia radical, fiz 5 anos de tratamento. Quer dizer, as coisas estão vindo, mas a gente vai pensando superando, na solução. né? Exatamente. Né? Não fica ali, né? Abatido, derrotado. Né? Mas você é um exemplo. Você é um exemplo. Eu acho que a sua família deve ser muito orgulhosa de você também. Minha mãe é. Né? Porque não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo que enfrenta esse tipo de situação de uma forma bailarina. Bailarina, exatamente, de uma forma bailarina. De uma forma bailarina, e é incrível isso, viu? Eu queria te fazer uma perguntinha em relação também à minha área, né? A nutrologia é uma área que eu sou encantada. Eu adoro a nutrologia, a minha área médica, assim. A gente trabalha com prevenção, com diagnóstico, né? Com alimentação, com suplementação, e é incrível a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Em relação à sua alimentação, você sempre teve uma boa alimentação, que você nos falou ali, né? Sim. E depois disso, depois do seu transplante, mudou algo na sua alimentação? Não mudou. Assim, não mudou muito, né? Porque o que acontece? Depois do transplante, a equipe lá de Porto Alegre, porque cada equipe tem um protocolo diferente, eu já observei isso. Tá. Eles orientam que a gente não coma alimentos, sobretudo carnes, cruas. Tá. E antes de transplantar, eu estava começando a gostar do sashimi. Mesmo sendo peixe? Sim. Então, assim, sushi, sashimi, não come, né? Ovo, a gema tem que ser bem cozida, não pode ser aquela geminha molinha. Né? Os vegetais, só come em casa, por causa do preparo. Essas coisas que, de repente, para a população em geral serviria, mas que para o imunossuprimido a gente tem que ter mais atenção, porque qualquer infecçãozinha que passaria batido para a gente, né? Pode ser uma pode coisa ser pior. Meio fatal. Álcool também a gente não pode ingerir, né? Por causa das medicações também. E alguns alimentos, eu acho que para o transplantado renal, ele não pode comer carambola. Isso eu sei, carambola não pode. Carambola, e eu acho que o grapefruit, que é o pomelo também, parece que não pode. Mas, no geral, eu como de tudo. Tá. De É que tudo. você sempre comeu bem.
Sim, sempre teve essa preocupação de alimentação saudável. Sempre tive né? esse cuidado, sim. Antioxidantes. Você toma alguma suplementação para isso? Ou já tomava antes e continua? Não, a única coisa que eu tomo é o cálcio e a vitamina D e óleo de linhaça depois da menopausa, né? Que a gente está na menopausa. E aí eu não posso fazer reposição hormonal por causa do câncer de mama e várias coisas, mas enfim, estou me mantendo. Tá certo. E o seu acompanhamento é a cada 6 meses? Tem algum protocolo específico? A cada 3 meses, uma vez ao ano? Como é que funciona? É assim, ó, logo que a gente transplanta, no primeiro mês é de 15 em 15 dias. A gente mora no hospital praticamente. Tá. Depois vai espaçando de mês em mês, de 2 em 2 meses. Eu, como vou fazer 12 anos de transplante esse ano... Ai, que legal! Eu já estou com 6 meses. De 6 em 6 meses é o controle. Você conta cada ano, né? Conto, faço bolinho com vela. Ah, é? Olha, eu nem sabia. Tem festa. É um aniversário que eu comemoro mais do que o meu de nascimento, porque o meu de nascimento é em fevereiro. Geralmente está todo mundo de férias. Então, em setembro, o pessoal tá mais na cidade, dá para comemorar. Ah, que delícia. Aliás, foi um prazer receber você aqui. Imagina, o prazer é meu. Eu estava bem ansiosa para te conhecer. Li muito sobre você lá nas suas redes sociais, as fotinhas. Até achei que ela morava no Rio, gente. Eu olhei aquelas fotos e falei, ela mora no Rio de Janeiro. Tinha foto no Rio. Mas ela é de Porto Alegre, querida. Você quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse espaço de falar, porque não é todo mundo que abre para a gente falar sobre esse tema. Né? Tô honrada de te conhecer, admiro muito o teu trabalho. Obrigada. Esses conteúdos que tu produz, eu falei assim, é um serviço para nossa sociedade, né? Conteúdo técnico de qualidade, de uma linguagem acessível. E eu quero pedir para as pessoas que se declarem doadoras, que avisem seus familiares, porque aqui no nosso país somente a família autoriza a doação de órgãos. E apesar de todo o avanço da medicina mais tecnológica, dos medicamentos mais avançados, o transplante é um procedimento que só acontece através da solidariedade da sociedade. Então, doe órgãos, salve vidas. Ah, que linda! Obrigada. Obrigada viu? Muito, muito, muito. Gente, foi o máximo e eu quero agradecer a Biomontes, nosso laboratório parceiro que está aí com a gente em todos os nossos episódios, um laboratório assim de excelência. Obrigada mais uma vez por essa parceria. E olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, o meu trabalho aqui, na verdade, é um pouco trabalho, um pouco missão, um pouco satisfação e não tem nada de ego, sabe? Meu trabalho aqui realmente é porque eu gosto do que eu faço e eu sei o quão é importante a gente levar essas informações para vocês. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem, que você assistisse ali, compartilhasse com o que você acha que realmente vai se identificar com aquele assunto, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão no nosso canal de temas, porque a gente está aqui para poder prestar serviço para vocês, tá bom? E obrigada e até o próximo episódio.